Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente do canal 2011 para vocês, mais um vídeo de review. Dessa vez, um lançamento da Puma. A partir de agora, em detalhes para os senhores, Puma MB-03. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida aqui do canal 2011, e o que eu vou estar fazendo para vocês a partir de agora é um review, uma revisão deste modelo da Puma que está aqui comigo agora. E quem quiser comprar esse modelo, o link vai estar na descrição, é só clicar, comprando pelo link, você ajuda muito o nosso canal. Além desse tênis, também grupos de Telegram e WhatsApp, que você vai ter acesso aí a todas as promoções vigentes no momento com os melhores descontos. É só clicar, atualizações diárias todos os dias. Não perca a oportunidade, só clicar no link e entrar de uma vez no grupo. Deixa o like também, que é muito importante, comenta nesse vídeo e compartilha ele, que ajuda muito também o nosso canal. Bom, gente, para quem não sabe, esse tênis aqui é o MB-03, que é do Melo, certo? E ele é da Puma. Eu vou fazer um comparativo da terceira versão, aqui no review do 3, com a segunda versão, que nós também temos aqui o vídeo no canal do Melo. A gente tem os três modelos, o 1, o 2 e o 3, e todos eles têm vídeo aqui no canal. Vou dar uma ênfase, logicamente, no 3, porque o vídeo é dele, mas vou fazer já um comparativo aí, bem bacana para vocês entenderem a diferença entre os dois modelos aqui, certo? Vamos começar falando da parte de tração, e eu vou mostrar o solado para vocês aqui, certo? Esse solado é muito tradicional do desenho do Melo. Normalmente tem o Haro, o Hair, escrito no solado do tênis, todos eles vêm com esse escrito. O que muda um pouquinho é o padrão, o desenho. Esse padrão aqui do terceiro modelo lembra muito um coral, certo? É um desenho bem diferenciado, forma um coral. Eu acredito que seja multidirecional, porque o desenho ele é todo bagunçado e acaba segurando a tração em todas as direções. Já aproveito para falar, não tive nenhum problema com a parte de tração desse modelo aqui. Vou fazer aqui um comparativo já colocando os dois pés juntos. Vocês podem ver aqui que é basicamente o desenho bem parecido do solado do tênis. Esse é um padrão mais voltado aí para um coral, e aqui acaba sendo mais uma espinha de peixe, uma lâmina, né? Lembra mais uma lâmina, apesar do desenho ser mais circular. O que eu posso falar para vocês dos dois modelos, praticamente nenhum problema na parte de tração. Um pouquinho de acúmulo de sujeira, porque eu não achei que ele expeliu muito bem a sujeira, mas assim, pouco. Não teve assim grande problema na parte de tração, pensando nesse acúmulo de sujeira, não chegou a incomodar a tração do tênis. O bacana desse modelo é que eu acho que é um tênis que dá para usar no outdoor. Ele é voltado para o outdoor? Não, ele não é voltado para o outdoor, mas tem bastante borracha. A borracha não é assim extremamente macia, então dá para você colocar o tênis numa quadra mais áspera, que ele vai ter uma durabilidade interessante. O que eu sempre aconselho a fazer quando o tênis não é totalmente voltado para o uso outdoor? Reveza. Tenha um modelo mais simples ou um outro modelo que você possa revezar. Assim você não cansa e não desgasta apenas um par, certo? Você consegue fazer aí um revezamento bacana e conseguir usar os dois modelos. De uma maneira geral, ambos os dois modelos, a tração extremamente parecida, muito funcional, nenhum problema na parte de tração aqui do MB-03. Bom, meus queridos, dando sequência, vamos falar um pouquinho da parte de amortecimento agora do MB-03. Vou pegar o modelo mais uma vez na mão. Esse modelo aqui traz espuma nitrada no solado do tênis, que é basicamente a mesma espuma que está aqui na segunda versão. É a mesma espuma, a mesma espuma. Tive a oportunidade de jogar com um pé de cada modelo, gosto muito de fazer isso quando eu tenho a oportunidade de ter uma versão subsequente e a anterior do modelo. Basicamente a mesma sensação. Espuma nitro muito confortável, certo? Muito macia, você não vai ter problema na questão conforto de qualquer um dos dois modelos aqui. Isso aí você vai estar extremamente protegido contra impactos e dores, eu posso garantir para vocês. O que me deixa assim curioso na espuma nitro, tanto aqui no MB quanto no Rise Nitro, foi a questão do antepé. Todos os três modelos, tanto o 2, o 3 quanto o Rise Nitro, tem bastante espuma aqui na parte do antepé. Mas são modelos que, com o tempo, eu acabo sentindo dor naquela bola, vamos dizer assim, que tem logo abaixo do dedão do nosso pé ali, certo? São os modelos que me doem mais o pé. Apesar de serem modelos extremamente confortáveis, você sentir que tem muita espuma, ele amortece, ele protege, mas me dói. Logicamente, todos os modelos acabam doendo dependendo da quantidade de tempo que você joga com ele. Por exemplo, o LeBron 20, o Cade 15, todos eles doem também depois de um certo tempo. Mas assim, essa espuma da Puma acaba me doendo um pouco mais rápido em relação aos outros modelos. Por que eu tô falando isso? Porque ele é confortável, ele protege contra o impacto, não é assim uma espuma comparando com o Zoom. Vamos fazer uma comparação com o Zoom para não ficar confuso, ou o Boost também da Adidas. Não é uma espuma que eu acho que devolve assim tanta energia. Ela é uma espuma saltitante, como o pessoal da gringa costuma falar, eu assisto bastante vídeo de fora, a galera costuma falar uma espuma saltitante. É uma espuma saltitante, eu creio que seja uma espuma saltitante, mas eu ainda prefiro o Zoom. Eu acho que a devolução de energia do Zoom é mais interessante, e a devolução de energia do Boost
também é mais interessante, ainda acho um pouquinho mais interessante. Não estou desmerecendo o modelo, nem falando que a espuma é ruim, nem nada disso, pelo amor de Deus, longe de mim fazer uma coisa dessa. Eu estou fazendo um comparativo para vocês entenderem, porque depois muita gente já pergunta, então eu já estou chamando atenção para esse critério comparativo de sistemas de amortecimento e muita gente tem dúvida num tênis de R$1.300, né, R$1.200, que é o que custa aqui esse modelo. Então assim, é um comparativo bacana, você vai ter proteção contra impacto, você vai ter amortecimento, você vai ter tudo isso. O tênis é extremamente confortável, extremamente macio, mas aqui na ponta do pé eu sinto me doer mais o pé, comparando aí com outros modelos que também trazem espumas e sistemas de amortecimentos bem tops, né? Para fazer um comparativo bem justo entre todos os modelos aqui que eu citei. É um tênis de pisada alta, certo? Você vai ter uma pisada um pouquinho mais alta, não é um tênis de pisada baixa, tanto 1, quanto 2, quanto 3, você vai ter uma pisada bem alta, bem longe do solo. Então assim, para quem não gosta desse tipo de modelo, não vai se adaptar aqui com o Melo. Mas de maneira geral, excelente absorção de impacto, bacana e retorno de energia, só fica essa questão da pisada um pouquinho mais alta. Dando sequência, vamos falar um pouquinho da parte de materiais. Essa versão aqui do 3 é a versão La France. La France por quê? É a marca de roupas do próprio Melo. Pode ver que o cabedal, todo ele traz esse detalhe em flores, né? Tem um floreado, tem vários outros detalhes estéticos empregados aqui no modelo. Para quem quiser ver os detalhes mais de pertinho e conhecer um pouquinho melhor a história, o card vai estar aqui no canto do unboxing, é só você clicar e assistir. Mas essa versão aqui, ela é diferente da Toxi, que já está lá no site, que é aquela roxa, certo? Porque ela é inspirada na marca de roupas aí do Lamelo. Mas a questão de materiais, o cabedal do tênis, é basicamente a mesma coisa. O que ele traz no cabedal? Ele traz malha, certo? Não é uma malha parecida muito com tecido, ela é mais voltada para um sintético, ela parece mais fundida com alguma coisa. O que seria fundida? É quando eles, de uma maneira bem simples, bem chula, quando eles colam uma parte de tecido na outra, certo? Então seria assim, um fundido de dois materiais, um mesh e um tecido, ou uma malha, que na verdade tudo no fim das contas acaba sendo a mesma coisa. Por que eu estou explicando diferentemente da segunda versão? Estou explicando porque diferentemente da segunda versão, o cabedal do 2, né, é basicamente todo ele sintético. Você tem uma camada sintética bem grossa que cobre basicamente aqui toda a parte de cima do tênis. Aqui não, já trouxeram aí um pouco mais de malha, um pouco mais de tecido. Aqui no calcanhar, um almofadado maior. Aqui já é um tecido bem aberto, uma malhazinha. Aberta não, perdão. É uma malha mais voltada porque a gente está acostumado nos tênis de basquete aí que você passa a mão, você sente que realmente é um tecido, é diferente um pouco dessa parte da frente do tênis aqui, que aliás é extremamente bonito e traz muito detalhe estético mesmo. Eu não vou ficar entrando nessa questão, depois quem quiser assiste o card aqui, clica no card e assiste um box que é legal, mas de uma maneira geral, parte de forração interna é uma das características principais que diferenciam, já chamando atenção para diferenças do modelo, já que a parte de amortecimento foi muito parecida e a tração também. Aqui na parte de materiais já tem uma diferença interessante. A parte de forração interna é um pouco diferente. Aqui no 3, mais espuma, né? Você percebe só de colocar a mão no calcanhar, não que o 2 tinha pouca espuma, tem uma quantidade bacana de espuma, é confortável também, mas aqui no 3 você já sente assim uma quantidade bem mais volumosa de espuma, principalmente aqui na parte do tornozelo. Você percebe aí uma diferença bem interessante. Na parte da língua, nem tanta diferença, mas também existe um pouco mais de espuma na parte da língua. Sistema de amarração dos dois modelos também. Aqui são passadores com puxadores em tecido, saindo de posições diferentes na hora que você amarra o tênis. Aqui no 2 é um írio central, que corre no meio do pé, normal, todos os íris aqui com reforço apenas do sintético, já é uma diferença também. Não tive problemas no sistema de amarração de nenhum dos dois modelos, mas se você perguntar qual que eu achei mais interessante, eu gostei mais da terceira versão, eu achei que ele aperta melhor o pé. Aqui no 2, mesmo você apertando bastante o tênis, eu até falei isso no vídeo, ele acaba ficando com um pouco de moleza aqui no tornozelo, o tênis acaba escapando dependendo do jeito como você amarra o tênis, então você tem que acertar a amarração para o tênis não ficar muito mole, muito frouxo no seu tornozelo. Aqui eu acredito que não teve esse problema, também pelo sistema de amarração ser um pouquinho diferente, não que isso seja ruim, mas um pouco diferente, mas muito mais pela parte de forração interna. Mais espuma, o tênis ficou mais preso, mais justo no pé, você consegue apertar, ele consegue abraçar melhor o seu pé e você consegue um encaixe mais justo aqui na parte de materiais. De uma maneira geral, muito funcional, certo? Não é um tênis extremamente ventilado, muito material sintético, muita camada de tecido, ele tem uma outra forração interna por dentro com uma camadinha bem fininha de tecido, então assim, não é um tênis ventilado, não é um tênis que eu vou falar pra você assim que não esquentou o meu pé, porque sim, ele acabou esquentando um pouco o meu pé, da mesma maneira que a segunda versão também acabou esquentando um pouquinho o meu pé. Mas de uma maneira geral, funcional, certo? Tudo aqui bem funcional, é um tênis que esquenta o pé, como eu já falei, mas tudo funciona, não tem muito o que reclamar aqui de ambos os modelos. Parte de materiais do Melo basicamente bem parecida, esteticamente dizendo assim, na parte de funcionalidade do tênis, vamos dizer, muito parecida, embora os materiais de ambos os modelos aqui
com certeza são diferentes. Eu vou falar o peso para vocês. Melo MB03, 466 gramas. Vamos ver o 02. 440 gramas. Dá uma diferença aí de 20 e poucas gramas. É interessante e é muito bem fácil de perceber essa diferença. Só de pegar na mão você percebe que o verde aqui, a terceira versão, ela é mais pesada em relação à segunda, certo? Também pela parte de material que você percebe que tem mais espuma, né? E eu acho que a parte da entressola do tênis também, assim, os materiais usados para fazer o desenho lateral, essa parte lateral do tênis aqui, tem uma parte que sobe para o lado, assim, deixou o tênis um pouco mais pesado e tem um pouco mais de borracha, vamos dizer, nas laterais do tênis, que acabou deixando o tênis um pouquinho mais pesado, 20 e poucas gramas, e eu vou estar mentindo para vocês se eu não falar que realmente você lembra que o tênis está no seu pé. É a definição que eu sempre gosto de usar aqui no canal. Não é que ele pesa no seu pé, você lembra que ele está lá. Partindo desse princípio, com certeza, ele é um tênis um pouquinho mais pesado. Para quem não gosta desse tipo de tênis, não gosta de ficar lembrando que você tem um tênis no pé todo momento, pode não ser aí o tênis mais interessante. Vamos falar um pouquinho da parte de forma e suporte. Já começo lembrando aos senhores que a Puma trabalha com meia numeração a mais. Então eu vou dar o exemplo do 42. O 42 seriam 28 centímetros. A Puma trabalha com 28 centímetros e meio. Isso seria o tamanho 42. O 41 da Puma seria o convencional das outras marcas, que seria o 28 centímetros. Certo? Então assim, para mim, o 41 serve porque ele tem 28 centímetros, mas o 42 no meu pé fica mais interessante, porque o meu pé seria 42,5. Então assim, para mim a forma é bem interessante, certo? Partindo desse princípio, vamos começar falando dos pés largos, como eu gosto sempre de começar falando aqui, pode ser interessante você pegar a sua numeração normal aqui no MB03. Por que eu disse pode? Porque mesmo ele tendo meia numeração a mais, quem tem o calcanhar do meio do pé para trás muito largo, como o pessoal costuma dizer aí, os rodapés, ou seriam os tornozelos muito largos, pode não ser um tênis interessante, porque a forração interna ela é bem volumosa aqui na terceira versão. Na segunda versão é um pouco menos, certo? Então pode incomodar menos lá, porém o material é sintético, aí você tem a dificuldade de expandir menos o material, pode ser um problema também, mas aqui na terceira versão eu creio que seja um problema um pouco maior do meio do pé para trás. Do meio do pé para frente, o espaço é tranquilo, você tem um espaço legal no toolbox aqui, ele tem uma tranquilidade de movimentação de pé aqui na ponta, você não vai ter problema nesse sentido, falando de encaixe, certo? E de pés mais largos. Então assim, quem já tem tênis da Puma, por mais que eu explique, tento dar dicas aqui, quem já usou o tênis da Puma e sabe que tem meia numeração a mais, já tem uma leve noção de como é a forma da Puma com meio número a mais, certo? Galera do pé muito largo, eu acho que um número a mais seria interessante, mas de uma maneira geral, essa meia numeração faz uma diferença já faz uma diferença. Então assim, comprem o tênis, você vai ter que comprar uma vez na sua vida para tirar essa dúvida, mesmo eu explicando, mesmo eu falando aqui, certo? É bacana você comprar o tênis e tirar uma ideia pelo menos uma vez para poder começar a entender como é que é esse universo de meia numeração a mais que a Puma traz aí, certo? Você que tem o pé normal ou estreito, pode ir no seu número normal, 42 como eu disse, no meu caso o 41 também serve, porque eu tenho tênis da Puma 41 que dá tranquilamente, mas eu prefiro pegar sempre a minha numeração normal, mesmo sabendo que o 41 dá certo no meu pé, eu opto sempre pelo 42. Certo? Problema desse tênis, leve movimentação na ponta do pé. Como eu disse, meu pé é estreito e ele sobra um espaço considerável aqui na ponta do pé. Foi o que eu falei aí no vídeo anterior, no último review que eu soltei, não sei quando que ele saiu, não lembro agora a sequência que a gente vai estar soltando aqui, mas eu falei, foi no Way of Wade 10, certo? No Zion 2 também, eu falei isso daí, são modelos que realmente você tem, o Luca 2 também, são modelos que você tem um encaixe muito justo no seu pé e às vezes até o toolbox sendo um pouquinho maior, você não tem problema de movimentação. Todos os modelos têm uma leve movimentação na ponta do pé ou lateralmente, um pouquinho de movimento dentro do tênis. É muito difícil um tênis que firma todo o tempo, justíssimo no seu pé. Tem uma leve movimentação. Esse da Puma, eu senti um pouco mais de movimentação, eu acabei escorregando um pouquinho a ponta do meu pé e batendo a ponta do pé aqui na biqueira do tênis, certo? Incomodou? Atrapalhou? Graças a Deus, não. Mas ele tem um leve movimento, certo? Por isso que eu digo, às vezes uma numeração a mais resolve no tornozelo, mas o espaço que vai sobrar no toolbox é tão grande, quando você for parar ou trocar de direção, o seu pé vai sambar tanto aqui dentro que você não vai conseguir controlar o tênis. Tenham cautela, tenham cuidado, essa questão de tamanho na Puma é um negócio que você tem que trabalhar, tem que usar um tênis uma vez, tem que ter uma base. Então assim, o que eu quis dizer lá no comecinho, antes de entrar abordar mais a fundo o assunto, foi a questão de pouquinho de movimento aqui na ponta do pé. Não atrapalhou, não perdi controle do tênis, isso não aconteceu, graças a Deus, mas ele tem uma leve movimentação um pouquinho maior do que os outros modelos, porque ele tem um espacinho maior aqui na ponta do pé. Mas o bacana é que a forração interna ela é bem volumosa, então assim, depois que o seu pé molha
né, que você soa um pouco no pé, fica bem tranquilo, você já não sente assim tanta movimentação e não perde controle. Falando um pouquinho de base, mostrar as duas bases para vocês aqui, aí não tem muito o que falar, gigantesca, enorme as bases dos dois tênis, você vai estar aí tranquilamente protegido, né? Qualquer movimento que você fizer, você vai ter segurança. A tração do tênis é muito bacana. Outra característica que garante aí um suporte muito bacana para ambos os modelos. E entrando na parte de suporte propriamente dita, o cabedal do tênis favorece muito nesse sentido, certo? Dois materiais bem fundidos, forração interna mais volumosa, então assim, o cano dele já é um médio, bem médiozão mesmo, não chega a ser um cano alto, mas é aquele médio bem delineado, bem próximo aqui do tornozelo, então o encaixe é muito justo no pé, o último ilho fecha muito alto, então assim, tranquilo. Parte de materiais favorecem muito para você não ter movimentação lateral do seu pé, você não sentir o tênis escapar ou dobrar, nada nesse sentido. Por isso que eu disse que mesmo tendo movimentação para frente de leve, não atrapalhou, certo? A base do tênis é muito ampla, a tração funciona muito bem e os materiais trabalham de maneira assim muito interessante no todo do tênis. Então você tem aqui a característica de suporte muito bacana no tênis. Base muito ampla e você garante aqui uma estabilidade muito legal porque o seu pé não mexe aqui em cima, certo? Você consegue um encaixe muito bacana, o tênis é muito firme, é muito justo nesse sentido de perca de controle que vai atrapalhar na performance, certo? Então assim, parte de suporte do tênis muito bacana, o tênis não dobra, pode ver que o tênis é extremamente firme, né? Tem um contraforte bem bacana aqui no calcanhar também, então assim, sossegada a parte de suporte aqui do queridíssimo Melo. Tem um ponto negativo nessa questão de tudo isso que eu falei, é um tênis que para usar no casual é um pouco mais complicado porque ele acaba esquentando bastante o pé, certo? Muita forração, muito material, tanto o 2 quanto o 3 são modelos aí que esquentam bastante o pé, então você tem que ter uma certa cautela quando você for usar eles na rua, for passear, for sair no casual com eles, porque são modelos aí que podem esquentar um pouquinho o seu pé. Mas na parte de forma e suporte que a gente está falando aqui agora, tranquilo, você não vai ter nenhum problema nesse sentido. Vamos pessoal, minha conclusão, minha opinião final aqui sobre o MB-03, já fazendo um comparativo com o 02. Eu vou falar para vocês que houve assim uma enorme diferença entre os dois modelos. Na minha opinião, não houve tanta diferença. Partindo do princípio do amortecimento, que é sempre uma característica que 90% das pessoas perguntam, o tênis é macio? Sim, o tênis é macio. Sensação de diferença entre os espumas? Basicamente nenhuma. Talvez um pouquinho mais de conforto em alguns movimentos no 3, mas assim, pouca diferença para falar que houve aquela evolução do sistema de amortecimento, certo? Basicamente o sistema de amortecimento dos dois modelos, a espuma nitro que está aqui na entressola, basicamente a mesma nos dois modelos, certo? Basicamente a mesma. Muito confortável, proteção contra impacto, bem tranquilo. Esteticamente falando, eu prefiro o 3, acho o modelo mais bonito. Eu gosto de materiais mais voltados para malha, né, para têxtil. Eu não gosto de nada muito sintético, eu prefiro a parte mais do cabedal com mais malha, mais tecido, eu gosto mais assim. E aqui no 2 tem muito material sintético, certo? Não é um tênis que me agrada, já vou deixar bem claro aqui para vocês, porque essa forma meia da Puma nesse tênis aqui, que ambos os dois não tem um material que cede muito, que encaixa tão legal no seu pé, não consigo acertar, nunca consigo deixar o tênis do jeito que eu quero. Por mais que eu acerte a parte de amarração do tênis, não é um tênis que me agrada. Então tô sendo bem sincero para vocês aqui, não é a linha do Melo, até o 3, vamos dizer assim, não é um tênis que me agrada muito, mas o 3 já foi melhor do que o 2 e melhor do que o 1, na minha opinião, porque a parte de materiais aqui já foi melhorada na parte de tecido. Eu acho que o tecido é um pouco melhor nesse sentido para você acertar o tamanho, sendo assim que a forma do tênis é um pouquinho maior, certo? Mas de maneira geral, o tênis é bonito, o tênis é funcional, o tênis é muito tranquilo para você usar. Quem curte a linha do Melo não vai sentir uma diferença muito grande entre um modelo e outro, porque basicamente a evolução foi mais a parte de forração interna e diferença realmente, parte de forração interna e o desenho do cabedal aqui em cima que mudou esteticamente falando, mas se você olhar o formato, o desenho do tênis em si é basicamente a mesma coisa, não tem nada de extremamente diferente assim, certo? Bacana o modelo, é um tênis que está custando um pouquinho caro, mas se você entrar nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp aqui na descrição, você vai pegar a promoção dele, porque já tem promoção rolando lá na Puma. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha e deixa o like, que é muito importante pra gente. Um abraço, meus queridos. Tamo junto? Valeu!